Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bem-vindos. Esse livro é fantástico. Fernando Ortiz, professor da Faculdade de Havana, em Cuba, A Filosofia Penal dos Espíritas. É muito interessante porque ele faz uma comparação entre o estudo da penalidade, né, da criminologia, com os ensinamentos que estão aí nas obras da codificação. E o Fernando Ortiz escreve que o criminoso é um espírito atrasado em relação à sua evolução moral, comparativamente ao meio da sociedade em que vive, ao meio normal, à média das pessoas da sociedade em que ele vive. Cada sociedade tem suas leis, né, conforme o grau de evolução que essa sociedade atingiu, as leis humanas vão evoluindo, vão se aproximando das leis divinas, que ainda não são perfeitas as leis humanas, mas as leis divinas são perfeitas. E o criminoso, ele infringe as leis da sociedade em que vive. Por isso que ele é criminoso. Agora, o espiritismo, explica Fernando Ortiz, vai mais longe, porque o criminoso infringe as leis de Deus, que são leis perfeitas, que estão muito acima das leis humanas. E Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai. Então, essas moradas são os diferentes mundos habitados que rolam pelo espaço, cada um tem o seu grau de evolução, e os espíritos reencarnam em diferentes mundos. No Livro dos Espíritos, na questão 272, Allan Kardec pergunta: poderiam nascer entre nossos povos civilizados espíritos que procedem de mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado como os canibais? E os espíritos respondem: sem dúvida, estes espíritos ficam deslocados nessa sociedade em que reencarnam. É a ferocidade em meio à civilização. E no Livro dos Espíritos, na questão 755, Allan Kardec pergunta: como pode suceder que no seio da mais adiantada civilização se encontrem, às vezes, seres tão cruéis como os selvagens? E a resposta dos instrutores da espiritualidade: são selvagens que da civilização só têm a capa, são lobos extraviados no meio de cordeiros. Os espíritos de uma ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados com a esperança, né, de que esses espíritos inferiores acelerem o seu progresso espiritual. E às vezes, na mesma família, né, encontram-se delinquentes, às vezes todos daquela família são delinquentes. Por quê? Porque os semelhantes se procuram, e aí eles podem reencarnar na mesma família. Da mesma forma, existem povos mais adiantados, mais atrasados. Na questão 215 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: de onde procede o caráter distintivo que se observa em cada povo? Cada povo tem as suas características, o seu grau de evolução, a sua cultura. E a resposta: os espíritos formam também famílias pela semelhança de suas tendências, mais ou menos puras, conforme a elevação que possuam. Pois bem, um povo é uma grande família, onde se reúnem espíritos simpáticos. Simpáticos significam aqui no sentido de espíritos afins,
semelhantes entre si, né? Afins entre si, são semelhantes. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Aqui simpatizam no sentido de afinidade, né? E Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, escreve: não se pode duvidar que há famílias, cidades, nações e raças culpadas, porque dominadas pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ambição, pela cobiça, vão por mau caminho e fazem coletivamente o que faz isoladamente o indivíduo. Uma família se enriquece às expensas da outra, um povo subjuga outro povo, levando-lhe a desolação e a ruína. Uma raça procura aniquilar a outra raça. Isso Kardec escreveu em Obras Póstumas, no século XIX. E a gente vê que essa situação calamitosa ainda persiste. Amigos queridos, agradeço muito a todos que nos acompanham e até a próxima.